Boa noite, amados, graça e paz. Quero saudar também a você que está aí através do Facebook, com a graça, com a paz, com a misericórdia e com o amor da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive e reina e tem habitado em nosso coração. Daqui a pouquinho mais vamos estar compartilhando a mensagem: avivar é colocar o reino em primeiro lugar. Daqui a pouquinho mais estaremos compartilhando esta mensagem. Mas antes eu quero falar com você que nós estamos aqui no Núcleo Avançado Cristo Vive, aqui na cidade de Mangaratiba, a Rua Paraty 54, Praia do Saco, Mangaratiba. Nos reunimos aqui toda terça-feira, às 19 horas nós temos nosso culto de oração. Quinta-feira, 19 horas, nós temos os nossos estudos das doutrinas da graça de Deus. E no domingo nós voltamos com louvor, adoração, ministração da palavra, sempre com um tema voltado para o nosso tema deste ano, que é 2022, o ano do grande avivamento. Por isso, estaremos compartilhando essa mensagem hoje. Avivar é colocar o reino em primeiro lugar. Amém. Então, nós estamos aqui. Se você não me conhece, talvez esteja aí acionando o Facebook aí pela primeira vez. Eu sou o pastor Nilton Nogueira e nós também temos a nossa página no YouTube. Você pode ir lá procurar o NACV Mangaratiba ou então PR Nilton Nogueira, Nilton com NAW. Você também vai me encontrar no YouTube e depois você se inscreva, dê lá o seu like, aperta lá o sininho e aí toda vez que eu colocar uma mensagem você vai estar recebendo uma notificação. Você pode naquele momento estar, comente as mensagens, né? Interaja conosco, queremos ter esse feedback aí de vocês. Eu também quero te convidar a ser um semeador na nossa obra. Temos uma obra grande aqui na área de Mangaratiba, estamos já com projetos, trocamos uma janela, vamos agora já pensar em termos de tirar a parede, essa parede aqui à minha direita, né, à sua esquerda no caso. Essa parede vai sair, nós vamos alongar aqui o templo em mais 4 metros de comprimento por 3 de largura. Aqui do lado direito nós temos uma janela que dá para a rua, essa janela vai ser trocada por uma porta. Esses são os nossos alvos e cremos que o Senhor já trouxe a provisão para nós estarmos fazendo com que essa obra vá adiante. Então você pode participar, pode ser um semeador. Como eu faço isso, pastor? Você pode semear através do Pix, que é o meu telefone, 21 98484 3969, ou então o meu e-mail, pr.niltonnogueira, Nilton com N-E-W, vão ficar 2 Nzinhos juntos, niltonnogueira, @gmail.com. Saiba que você está semeando num ministério sério, comprometido com a palavra, e que o nosso alvo é exatamente a evangelização. Amém? Então eu queria convidar você para nós não nos alongarmos muito, que você possa estar abrindo a sua Bíblia no segundo livro de Timóteo, capítulo 2, versículo 4 e versículo 5. Segundo livro de Timóteo, capítulo 2, versículo 4, versículo 5. Essa semana eu, fazendo a minha leitura bíblica, como sempre faço, esse versículo me saltou aos olhos e me trouxe aí a palavra para essa noite, que diz assim: nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado senão lutar segundo as normas. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, podemos estar na tua casa neste domingo, por poder agora aquietar o nosso coração,
para poder ouvir o assim diz o Senhor. Então, Pai, fala conosco, que essa palavra possa penetrar, né, a ponto de dividir alma e espírito, junta e medula. Estamos vivendo aí o terceiro mês já do ano de 2022, o ano do grande avivamento. Amém. Assim nós temos crido, assim nós recebemos em nosso coração essa palavra profética trazida à igreja através do apóstolo Miguel Ângelo. Então nós recebemos essa palavra e temos ela no nosso coração. E Pai, eu te peço, Senhor Deus, que possamos cada vez mais estar empenhados e envolvidos a dar voz de rebate nesta palavra. Por tudo eu te louvo, Pai, em nome de Jesus. Que todos possam dizer amém e amém. Amados, esse versículo é muito, principalmente o versículo 4, porque ele trouxe alguma lembrança, né? Quando ele diz: nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. E me trouxe uma boa lembrança, porque no ano de 1975, mais ou menos em outubro de 1975, eu saí ainda jovem, com 17 anos, e saí para servir as fileiras do Corpo de Fuzileiros Navais. Ainda me vem à memória quando nós saímos ali do primeiro distrito, ali na Praça Mauá, num caminhão, caminhão militar, claro, e viemos aqui para sair, para embarcarmos num barco chamado Sargento Borges, um navio, que nos levou até a Ilha da Marambaia, e ali nós começava eu, junto com mais um grupo de amigos que temos contato até hoje, a nossa vida na carreira militar. Muitos seguiram, eu saí, completei meu período de 3 anos, 2 meses e 24 dias, mas que para mim foram muito bons, me trouxeram muitos ensinamentos, foi um aperfeiçoamento até para a minha vida, coisas que trago até hoje. Vou completar 65 anos esse ano e trago ainda aqueles ensinamentos. Mas algo me chamou a atenção e eu nunca mais esqueci. Quando me apresentaram o alojamento, eu acostumado com aquele quarto de filho, né, caminha sempre arrumada, e aí eu vi aquele montão de beliche, mas os meus olhos saltaram a uma frase que estava escrita na parede daquele alojamento, que dizia: aquele que não sabe obedecer não saberá comandar. Eu nunca mais esqueci essa frase. Essa frase foi gravada no meu coração e por aí isso foi. Eu cumpri meu período quando foi o ano de 1978, mais ou menos por novembro de 1978, eu estava me desligando das fileiras do Corpo de Fuzileiro, continuei como reservista e passados os anos, chega o ano de 1986 e acontece a minha conversão ao Evangelho. Eu sou alcançado pelo Senhor com a sua palavra, já escolhido desde antes da fundação do mundo por Ele, já tendo o meu nome escrito no livro da vida por Ele, né? Já desde antes da fundação do mundo, mas eu não sabia de nada disso, e em 1986 eu fui alcançado pela palavra do Senhor, e agora algumas frases marcam a minha vida. E esse versículo justamente me traz à memória essa frase que eu ouvi na vida militar e alguns ensinamentos que já desde 1986 eu venho aprendendo, porque nós aprendemos todo dia. Hoje, quando encerrar essa mensagem, eu vou estar aprendendo algo a mais, e assim é a nossa vida. Tenho 2 aqui que eu separei, que diz: a primeira é primeiro reino. Então eu aprendi já bem jovem que o reino de Deus tem que estar em primeiro lugar. Então nós temos que colocar o reino de Deus em primeiro lugar. E a segunda é uma que eu tenho falado quase que em todos os nossos encontros: não vos conformeis com este século. Nós estamos vivendo um tempo de muita liberdade, nós estamos vivendo um tempo que tudo pode, tudo faço, ninguém tem nada a ver com isso. Falava no domingo passado sobre a hipergraça,
que é quando você pode fazer o que quiser, porque o corpo é meu, eu faço o que eu quiser, já estou salvo mesmo. Então, tudo isso nós estamos vendo por aí. Mas o apóstolo Paulo fala isso lá aos Romanos, né? Não vos conformeis com este século. Então, amados, existem outras tantas palavras que você traz para a sua vida cotidiana. Eu comentava ontem que eu acho, é um pensamento meu, que o primeiro presente que um bebê deveria ganhar é uma Bíblia Sagrada. Você dá de presente uma Bíblia. Porque a Bíblia é o nosso manual de vida. Se você comprar uma televisão, ainda mais nos últimos tempos, né, que são... até eu peguei o meu celular e usei como exemplo, falei assim, olha, eu tenho aqui um computador na mão que faz tudo, até faz ligação. Porque hoje o celular, quando surgiu, era um aparelho pequeno que dava contato apenas para telefone. E agora nós temos um aparelho que até faz ligação. Então, nós temos que estar pronto para tudo isso, nós temos que estar pronto para essas mudanças, né? Nós temos que estar nos preparando para essas mudanças, mas só que nós não podemos nos conformar com este século. As mudanças são boas, sim. As mudanças trazem coisas proveitosas, sim. Mas nós não podemos nos conformar com este século. E ao meditar na palavra, neste ano que é o ano do grande avivamento, eu me deparei com este versículo, que lemos aí, o versículo 4 de Timóteo, capítulo 2, quando ele diz, né, que um soldado, nenhum soldado, e ele é bem enfático quando ele diz nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Então, quando nós estamos em serviço, nós podemos nos envolver com as coisas dessa vida. Você não vai passar numa unidade militar e ver lá um soldado numa guarita de prontidão lá, de plantão, no seu serviço, no seu quarto de hora, e daí ele vai sair, não, eu vou para o baile. Não é assim, ele tem... Só que nós, na nossa vida, nós somos soldados de Cristo 24 horas por dia. Nós estamos à frente da palavra do Senhor 24 horas por dia. Então nós não podemos estar envolvidos em negócios desta vida, porque nós agora fomos arregimentados pelo Senhor Jesus, quando ele lá na cruz do Calvário, ele deu a sua vida por mim e por você. Quando lá na cruz do Calvário ele verteu todo o seu sangue, para que hoje você possa dizer, não, eu tenho meu nome escrito no livro da vida. Então, amados, o soldado, ao invés de se envolver em assuntos civis, e no caso, nós, como soldados de Cristo que somos, ao invés de nos envolvermos em assuntos que não dizem respeito à nossa vida na igreja, devemos estar envolvidos com as coisas do reino. O soldado, no caso do militar, ele deve se dedicar integralmente à arte de ser militar. Então, amados, nós temos que nos dedicar ao reino de Deus em primeiro lugar. Não podemos nos deixar levar pelas coisas desse mundo, ou mesmo pelas doutrinas várias e estranhas. Existem muitas pessoas que estão aí querendo arregimentar o maior número de pessoas com doutrinas várias e estranhas. A cada dia que passa, nós vemos uma criatividade, eu não sei se poderia dizer que isso é uma criatividade, porque inventam tanta coisa e acaba sendo algo para o mal, porque na hora que vem os embates da vida, né? E aí o versículo 5 diz assim, igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Então existem normas, existem caminhos a serem seguidos, e vemos aqui uma observação, né? E essa observação cabe também a nós.
que nós temos que ser enfáticos na nossa fé. Nós temos que manter firme a nossa confissão. Nós vamos passar por essa vida confessando todos os dias a palavra do Senhor para a nossa vida. Falando todos, você deve levantar pela manhã, já declarando o que o Senhor diz que você é. Você é raça eleita, você é sacerdócio real, você é nação santa, você é abençoado, você é propriedade exclusiva do Senhor, nenhum mal vai chegar à tua tenda. Você tem que chegar, levantar, acordar, já confessando essas palavras. Aleluia. Como as pessoas estão falando, vamos aproveitar o que tem acontecido. Não, vai lá tomar a primeira dose, a segunda dose, a terceira dose. Eu acho que parou na terceira, né? Não sei se, espero que não tenha a quarta. Para você estar criando imunidade. Então é a mesma coisa. Quando você levanta, né, com os dois pés, porque todos nós levantamos com os dois pés, você confessa logo: eu sou mais que vencedor. Tudo posso naquele que me fortalece. Todas as coisas que eu coopero para a minha vida, o Senhor já me deu. Então você tem palavras que vão te levantar, vão te colocar para cima, e são verdadeiras vacinas que vão sendo aplicadas. E com isso, você vai se imunizando dos ataques de Satanás. Porque ele é um expert em querer nos atacar. Ele cria suas artimanhas para querer nos atacar, mas nós fazemos parte daquele grupo que já foi separado pelo Senhor, né? E agora nós vivemos a plenitude da palavra do Senhor. Então, amados, Pedro também, na sua segunda epístola, ele tem uma recomendação. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 20. Segundo livro de Pedro, capítulo 2, versículo 20. Glórias a Deus. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro. Então, o que acontece? Se você, e o apóstolo Paulo lá em Gálatas, ele fala: admira-me muito que vocês estejam passando do que eu já vos ensinei para outro evangelho. Então, existem pessoas que se deixam levar. Mas aqui Pedro está falando está trazendo aqui uma observação aqui no livro de 2 Pedro, quando ele diz aqui que, olha, depois de vocês terem escapado da contaminação, depois que você saiu de lá, você agora conhece essa palavra, você conhece a graça de Deus, você conhece a palavra do Senhor, você já não está mais tomando leitinho, você já está se alimentando de uma comida sólida, uma comida que te traz vigor, que te levanta, te coloca para cima, né? Que faz com que você enfrente os embates da vida, não que você seja super crente, mas que você está forte, porque você sabe que o Senhor é contigo. Ele mesmo disse: olha, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, aí, mas tem lugar que você entra, olha, você toma cuidado, porque se você não tiver cuidado, Satanás vai te esperar ali na esquina, e quando você passar, ele vai te jogar uma lata de óleo quente, fervendo, e as pessoas, vivem o medo. Mas quando você conhece a palavra do Senhor, você diz: peraí, não é assim não, meu amigo. Eu já estou aqui amparado pelo escudo da fé, pela espada. Você conhece a palavra do Senhor. E aí Pedro vem dizendo aqui o quê? Olha, se depois de vocês terem escapado das contaminações do mundo, vocês agora voltam, são vencidos, o seu estado é pior. Sabe, porque se você é vencido, é porque você se deixou abater. Você, não colocou o seu conhecimento em ação. É como se você tivesse cursado a faculdade de engenharia e te botassem lá no primeiro ano do 2º grau. Você até um pouquinho, te levava o primeiro ano do 2º grau. Você ia ficar lá olhando e falando: mas eu já conheço tudo isso.
você fica perdido. Então, amados, ele avisa, olha, tenha cuidado aí, não se deixe levar, não se deixe voltar para tudo isso que você já escapou. Não se deixe contaminar por essas coisas. Né? Não, e tem lugar que diz, não, mas nós fazemos isso para poder mexer com a fé. Eu quero dizer uma coisa, a fé é um dom de Deus. Amém. O Senhor já te deu o teu dom lá, pela graça sois salvos, Efésios 2,8, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Aleluia. Então é só você aprender a usar esse dom que o Senhor já te deu. E o apóstolo Paulo também tem para nós uma recomendação importante, que está lá em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 25. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 25. Diz assim a palavra do Senhor. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Então, você vê, o atleta, ele tem um padrão de vida, né? Ele tem hora para acordar, ele tem hora para treinar, ele tem até hora para comer e o que comer, ele não sai comendo qualquer coisa. Ele não está na rua, eu vou comer umas 3 barras de chocolate. Não, ele tem, sabe, padrão. Não, eu vou a uma churrascaria, eu vou comer o rodízio inteiro. Não, ele tem uma quantidade. Então, ele que é um atleta se preparando para ser um campeão, ele se domina, ele tem esse cuidado, né? Diz aí o versículo 25, todo atleta em tudo se domina. Mas eles se dominam para alcançar uma coroa corruptível. Então, por que nós, que estamos aqui para alcançar a coroa incorruptível, não podemos nos dominar? Não podemos evitar as coisas desse mundo, coisas muitas que já passamos, coisas muitas que já fizemos. Agora alguém pode dizer para você, mas eu não fiz, mas você diz, mas eu por ter feito e não ter me dado bem, não ter sido certo, eu quero exatamente falar para você, eu quero te orientar para que você não caia por esse caminho. Eu tenho algo melhor aqui para você. Isso é dar voz de rebate à palavra do Senhor, que é o chamado que nós temos. Então, amados, nós precisamos estar prontos para isso. Por isso é que eu intitulei essa nossa mensagem como avivar é colocar o reino em primeiro lugar. O reino de Deus tem que estar em primeiro lugar. Ao ser chamado para viver o ano do grande avivamento, você foi e está sendo convocado a viver as mudanças, principalmente da sua vida. Você vê, eu com 18, com 16 anos, 17 anos, morava em casa com os pais, tinha aquele cuidado da mãe, né? Meu filho já almoçou, meu filho já jantou, aquela coisa. E de repente a minha vida mudou. Por quê? Porque eu fui chamado a servir a pátria. Mas lá a história é outra. Lá você também tem regras a cumprir. Então você acorda, você faz exercício, você toma café, você tem a hora do almoço, você tem a hora do estudo. Então existem regras. Então você você esse ano, desde o dia 31, você foi chamado a se alistar numa geração que nunca houve e nem nunca haverá, que é essa geração do grande avivamento. E para isso você tem que ter o quê? Disciplina. Obedecer. Né? O reino de Deus, ele não começa com ABCD. O abecedário do Senhor, ele não começa com ABCD. Ele começa com obedecer. Então, prepare-se para grandes mudanças. E como vamos fazer isso? Primeiro, Filipenses 3,
versículo 13 e versículo 14. Filipenses, capítulo 3, versículo 13, versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Versículo 15, versículo 14, né? O versículo 13. Irmãos, o apóstolo está dizendo, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. O próprio apóstolo Paulo está dizendo, olha, eu não julgo haver alcançado, mas uma coisa eu faço. Eu inverti essa posição justamente por causa disso. Porque se você prossegue para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, você precisa fazer exatamente isso aqui, ó, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Então, primeira coisa que você tem que fazer é um conselho que eu te dou nessa noite: esqueça das coisas que para trás ficaram. É um tempo novo, é uma vida nova. Ah, mas eu estou confessando a Cristo hoje. Esqueça as coisas passadas. Tem gente que tem 30 anos de evangelho e fica, não, porque lá atrás, porque lá atrás. Olha, o rio, se você botar a mão na água que está no rio, aquela água você não vai colocar mais a mão nela, ela vai embora. Então, o que lemos aqui é exatamente isso, ó, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Avance para o prêmio da soberana vocação. Foque no seu prêmio. Você vê, na corrida de São Silvestre, lá em São Paulo, no final do ano, o camarada parte, mas o foco dele é justamente chegar ao final, é ganhar a corrida, é passar e arrebentar aquela fita. Só que antes de acontecer isso, ele tem uma subida. A coisa fica séria, mas ele vai com garra, porque ele não está olhando para trás, ele já não quer saber nem quem vem atrás dele. Ele quer saber que se tiver alguém na frente, ele tem que ultrapassar, mas ele tem que chegar em primeiro lugar. Você tem que avançar, você não pode desistir. Esqueça das coisas que para trás ficam. Outra coisa que eu quero te falar: não se conforme com esse mundo. Falamos lá no início, Romanos 12, versículo 2. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você experimente a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus para a tua vida. Transforme o teu pensamento, mude o teu pensamento. Mude a tua vida, mude a tua maneira de agir, a tua maneira de avançar, porque você vai conseguir, porque você é mais que vencedor. Amém. Né? Mateus capítulo 6, versículo 33, também tem aqui uma recomendação muito importante para nós. Mateus capítulo 6, versículo 33, ele diz assim: buscai, pois. Eu estou lendo com as vírgulas, para você entender. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aí no versículo 32, versículo 31, portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Versículo 32 diz: porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas. E aí vem o versículo 33 dizendo: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, coloque o reino de Deus em primeiro lugar. Coloque o reino de Deus em primeiro lugar. Deus conhece o seu coração, sabe quem você é, sabe o que você precisa.
Ele sabe o que tem preparado para você. Jeremias 29, versículo 11 diz: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, coloque o reino de Deus em primeiro lugar. Ou avance. Olha, esse ano é o ano do avivamento, é o ano de avançar, coisas grandes e firmes. Coloque no seu coração: olha, eu vou fazer parte de uma geração como nunca houve e como nunca haverá. Aleluia. Então saiba que o Senhor é contigo e Ele tem te chamado a viver um ano de grandes mudanças. Só que para você viver essas grandes mudanças, é necessário que você tenha no seu coração: eu tenho que ser disciplinado. Eu tenho que ser disciplinado. Eu preciso ser disciplinado. Deixe-se levar para o que é perfeito. Tá? Em vez de você se deixar levar para as coisas deste mundo, que muitas das vezes não te levam a lugar nenhum, onde você não vai encontrar nada e nada vai poder fazer, deixe-se levar para o que é perfeito. Hebreus capítulo 6, versículo 1, 2 e 3. Hebreus capítulo 6, versículo 1, 2 e 3. Diz assim a palavra do Senhor: por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base de arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição de mortos ou do juízo eterno. Isso faremos, se Deus permitir. Então, deixe-se levar para o que é perfeito. Olha, hoje nós estamos vivendo um mundo de tantas coisas, tantas doutrinas, tantas invenções, tantas moldices que não levam a nada. Só nos levam a desviar o nosso pensamento da cruz. Só nos levam a desviar o nosso pensamento do Senhor. Mas olha, avance para o alvo. Deixe-se levar para o que é perfeito. Siga a boa doutrina. Lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 6. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 6. Você vai ver a palavra do Senhor falando contigo também sobre isso. 1 Timóteo 4, versículo 6, diz assim: expondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentando com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Olha, amados, eu vou ser sincero a você, eu tenho procurado dia após dia, seguir essa palavra, me alimentar com as palavras da fé, porque Hebreus capítulo 11, versículo 1 fala sobre isso. A fé é a certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que se não veem. Mas lá no versículo 6 ele diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quando eu leio isso aí, esqueço, eu vou viver pela fé. Eu tenho que viver pela fé. Eu tenho que crer. E eu creio. Então, aí o versículo completa dizendo o quê? E da boa doutrina que tem seguido. Se você segue a boa doutrina, você exercita a sua fé, você alimenta a sua fé, você se fortalece e você esquece das coisas que para trás ficam. Mas se você não faz esse exercício, se você não se alimenta da boa doutrina, se você não se alimenta da palavra do Senhor, é como se você, depois de tomar uma madeira e agora já comendo caldo de picanha, mocotó, rabada, comida com substância, você de repente diz assim: não, a partir de hoje eu vou voltar a me alimentar só de leite. Você vai enfraquecer, você vai acabar vindo a ter problemas sérios de saúde. É como a brasa, o carvão que está lá no braseiro, né? E você tira ele e põe de lado. Lá para as tantas o braseiro está lá firme e forte,
e aquele carvão apaga. Então, alimente-se da palavra da verdade, se fortaleça, esteja sempre pronto, avance, tenha certeza que o Senhor, Deus tem coisas grandes e boas para você, coisas grandes e firmes. Siga a boa doutrina, rejeite. Olha outra informação tremenda que Timóteo nos dá aqui no versículo 7, ó. Mas rejeita as fábulas profanas de velhas caducas. Olha como é que ele se dirige, né? Rejeita as fábulas profanas de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade. Então rejeita essas fábulas que não acrescentam nada à tua vida. Essas fábulas que são a história da carochinha, né? História da carochinha. Você já viu o Saci Pererê? Mas você já ouviu a história do Saci Pererê. É a história da carochinha. Você já viu Mula Sem Cabeça? Todo mundo escutou uma história na vida da Mula Sem Cabeça. Mas são lendas, são histórias, são coisas que, né, não te levam a nada. Mas só que hoje nós não estamos falando de Saci Pererê. Nós não estamos falando de Mula. Nós estamos falando das doutrinas de Cristo. Nós estamos falando das coisas elementares da palavra do Senhor. Nós estamos falando em nos fortalecer para enfrentar os embates. Porque hoje as pessoas saíram aí de um período de pandemia, apavorados, estão aí agora já se libertando de máscara, fazendo a coisa a seu modo, mas já estão preocupados com a guerra. Ah, e a guerra? E a guerra? Mas quando você está alimentado com a palavra do Senhor, você sabe que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então tudo coopera para o teu bem. Você se fortalece. Então assuma a sua posição de embaixador de Cristo. Assuma essa posição. Né? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20. Segundo livro de Coríntios, capítulo 5, versículo 20. Diz assim a palavra do Senhor: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Olha só, você é um embaixador, você é um representante de Cristo aqui na terra. E aí tem muitas das vezes que as pessoas, mas eu não posso falar, mas eu não posso. Mas a palavra do Senhor diz que você é um embaixador em nome de Cristo, e como se Deus exortasse por nosso intermédio. É como se Deus estivesse exortando para dizer para você: olha, saia dessas fábulas, saia dessas coisas aí, dessas velhas caducas que só querem te levar a lugar nenhum, onde você não vai fazer nada e aonde você não vai chegar em lugar nenhum, porque a lugar nenhum não tem nada. Mas a palavra do Senhor, ela tem coisas grandes e firmes para a tua vida. Efésios capítulo 6, versículo 20. Efésios capítulo 6, versículo 20. Diz assim: pelo qual sou embaixador em cadeias. Olha o apóstolo Paulo falando da igreja de Éfeso. Ele está dizendo aqui, sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazer. Então, eu quero dizer uma coisa: eu estou preso à palavra do Senhor. Eu tenho esse cuidado de sempre me colocar diante do Senhor. Eu procuro viver o Evangelho de Cristo. Você é super crente, o senhor é super crente. Não, eu não sou super crente, eu não sou super certo, eu tenho 1000 defeitos, mas eu, dia após dia, eu procuro viver a palavra do Senhor. Amém. E hoje estamos vivendo muitas doutrinas. Se você ligar a sua televisão e for mudando de canal, você fica apavorado. Tem doutrina para todo mundo.
desculpe o termo acadêmico, para dar e vender. Mas eu quero ficar com a sã doutrina. Eu prefiro ficar com a palavra do Senhor, aquela que traz força, aquela que traz ensinamento, aquela que nos leva a pastos verdejantes e lugar de descanso. Então, eu quero que você entenda que a palavra do Senhor, ela é fiel e digna de inteira aceitação. Aleluia. Então, estamos vivendo muitas doutrinas que não levam a crescimento espiritual. A palavra de Deus, ela tem que te levar a um crescimento espiritual. Você precisa crescer espiritualmente. E essas doutrinas, pelo contrário, elas te levam a enfraquecimento espiritual. Porque quando vem as tribulações, quando vem os embates da vida, as pessoas se desesperam. O que nós vamos fazer? E aí muitas chegam a via de fato, procuram tirar a própria vida, muitas das vezes acabam fazendo alguma coisa com seus entes queridos. Por quê? Porque não foram alimentados com a palavra da verdade. Foram alimentados com a palavra daqueles que só querem tirar a lã da ovelha, né? Como a palavra diz, portadores frívolos. Pessoas que não têm comprometimento nenhum com a palavra do Senhor. Vão dar conta diante do Senhor. Vão dar conta diante do Senhor. Mas o apóstolo Pedro também nos traz uma recomendação lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Segundo livro de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Diz assim a palavra do Senhor: antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Então, Ele nos traz essa recomendação. Eu quero dizer uma coisa para você. Antes que você enverede por caminhos que não vão te levar a lugar nenhum, cresça na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muitas das vezes as pessoas ouvem essa palavra e elas vêm já com uma opinião formada, já vêm com um escudo, e aí você, olha, desmonte-se de tudo isso. Desmonte-se desse. Eu quando recebi em 1990 a palavra da predestinação, eu desmontei de muita coisa. Muitos conhecimentos, né? Eu falei, não, peraí, eu preciso entender. Então, você tem que, para entender, você tem que se desmontar. Você tem que... Eu quero aprender. Eu quero ouvir e eu quero aprender. E aí ele diz aqui com muita tranquilidade: antes, crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cresça na graça e no conhecimento, né? Paulo também nos faz uma recomendação lá no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 15. Diz assim, para estarmos concluindo aí a palavra dessa noite, Efésios capítulo 4, versículo 15, diz assim: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, que possamos seguir a verdade em amor. Saber que o Senhor tem para nós dias de paz. Saber que o Senhor tem para nós dias de vitória. Cresça na graça e no conhecimento do Senhor. Cresça cada vez mais na palavra do Senhor, né? Esteja firme, siga a verdade em amor. Cresça em tudo que é o cabeça, vindo da parte do Senhor, que é Cristo. Olhe para a cruz, olha, pensa lá, um homem deu a vida por mim, deu a vida por você. Nós estávamos mortos em delitos e pecados, não éramos merecedores de nada, porque a graça é o favor imerecido. Se ele poderia muito bem lá na cruz dizer: não, Pai, eu não vou morrer por esse povo. E o Senhor ia mandar lá os anjos, ia recolher o filho. E o filho podia até ter uma conversa mais íntima com ele. Mas ele falou: Pai, se possível, passa de mim.
mas cumpre. E ele no final ele diz, olha, está consumado. Então ele deu a vida por mim, ele deu a vida por você. Então que você possa seguir essa verdade, viver essa verdade, que você possa crescer na graça e no conhecimento, que você possa entender que o Senhor tem coisas grandes e firmes para você, que a sua vida começa na cruz do Calvário. É verdade. Um homem santo, puro, sem pecado, sem nada, morreu na cruz por mim e por você, pecadores, mortos em delitos e pecados, e morto não tem vez. Mas ele, não, olha, são minhas ovelhas, eles vão ouvir a minha voz. Talvez você esteja ouvindo essa mensagem e está aí, não está, mas por que você está ouvindo? Porque você é uma ovelha. E o Senhor diz o quê? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço, ele te conhece. Ele tem falado ao teu coração quase todo dia, mas você tem relutado. Você tem dito, não, quando eu ficar velho, você tem certeza que vai ficar velho? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Hoje é o dia. Talvez você esteja aí sem saber o que fazer. Confesse a Cristo como teu único e suficiente Salvador. Ele já tem o teu nome escrito no livro da vida. Ele já te separou com santo para você viver uma vida de santa vocação. Aleluia. Ah, mas o que vão pensar de mim? Olha, eu quero dizer uma coisa. Eu não fiquei preocupado com o que iam pensar de mim, não. A minha preocupação até hoje é o que o Senhor vai pensar de mim. Eu quero que Ele pense coisas boas sempre de mim. Eu quero viver uma vida com Cristo para que Ele me olhe e diga, olha, aquele ali é uma ovelha que eu posso abraçar e dizer, servo bom e fiel. É isso que eu quero fazer, é assim que eu quero viver. Então faça isso também. Aproveite hoje, talvez essa seja a sua oportunidade. Confesse a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Siga a verdade, porque nós estamos vivendo o terceiro mês, já estamos praticamente no meio do mês do ano do grande avivamento. Ano esse que nunca houve e nunca haverá, porque você faz parte de uma geração como nunca houve, como nunca haverá. E o profeta Joel, no capítulo 2, versículo 1, diz o quê? Dai voz de rebate. Então, o Senhor está te chamando para que você seja um pregador da palavra do Senhor, para que você dê voz de rebate à palavra do Senhor, para que as pessoas olhem através do teu testemunho, sintam desejo de conhecer esse maravilhoso Deus, que hoje está dizendo para você, meu filho amado, minha filha amada, eu te amo, eu quero você para estar ao meu lado, em nome de Jesus. Amém? Amém. Porque essa é a vontade de Deus para a tua vida, porque assim diz o Senhor. Vamos nos colocar de pé. Tem um louvor maravilhoso para nós estarmos encerrando, que diz assim, aquele que começou a boa obra em minha vida é fiel, sim, ele é fiel, não descansará, não desistirá, enquanto não houver terminado. Não vivo do que vejo, mas vivo do que creio, porque Ele é fiel. Sim, Jesus é fiel. Eu não morrerei, antes viverei todo o bem do Senhor aqui na terra e nos céus. Que você tenha uma semana vitoriosa, que você tenha uma semana de paz, que essa seja a melhor semana da sua vida, que você possa viver na plenitude da graça do Senhor. Amém. Estenda suas mãos em direção ao altar. Glórias a Deus. Que o grande amor de Deus, que a graça redentora e salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Santo Espírito da promessa habite na tua vida não só hoje, mas para todo sempre. E é o que eu desejo para você nessa noite de domingo. Em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Dê uma linda salva de palmas ao Senhor. E até terça-feira, às 19 horas, no nosso culto de oração. Graça e paz. Aleluia.